Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Meditação da história da Sagrada Paixão segundo Luís de la Palma. Capítulo 16. O Senhor é levado perante Pilatos e Judas se enforca. O deslocamento de Jesus até Pilatos não foi confiado a 3 ou 4 guardas, nem aos ministros ordinários da justiça, para que, em nome do conselho, tratassem desse assunto com o governador. Em vez disso, ele foi levado por uma multidão de juízes, anciãos, escribas e sacerdotes, ou seja, por todo o conselho. Aqueles a quem cabia fazer justiça assumiram o comando da injustiça e, dominados pela raiva, eles mesmos levaram Jesus a Pilatos para agilizar o processo, garantir a sentença e cobrar diligência do governador. A fim de garantir a conclusão do julgamento que estava indo tão bem e para poder resolver rapidamente todas as dificuldades e tomar as decisões necessárias, deslocaram o conselho de seu lugar habitual e tornaram ambulante, fazendo o papel de juízes, procuradores e advogados de acusação e subornando o povo. Dessa maneira, o Senhor foi levado ao pretório de Pilatos, acompanhado pelas pessoas mais importantes de Jerusalém, e assim se cumpriu o que ele dissera, que os príncipes dos sacerdotes haviam de entregá-lo aos gentios. E também a profecia sobre o sacrifício do cordeiro. Toda a multidão dos filhos de Israel o matará. Êxodo 12, versículo 6. Para tanto, ataram novamente as mãos e o pescoço do Senhor, com cadeias de ferro, conforme indicam as palavras dos evangelistas. Ataram Jesus e, atado, levaram-no e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos, tal como costumavam entregar à jurisdição secular um delinquente que já passara pela jurisdição eclesiástica, sinalizando que o processo já fora concluído e ele condenado. O dia já ia adiantado quando tiraram o Senhor do local do conselho. O rumor do que acontecera espalhara-se por todos os lugares e por isso muita gente acompanhava o espetáculo, causando muito alvoroço, e acreditavam que o julgamento já estava finalizado e que o Senhor fora sentenciado à morte, já que o concílio o condenara e o levavam preso a Pilatos, conforme disse São João. Levaram Jesus da casa de Caifás ao pretório. Jesus saíra da sede do conselho e não da casa de Caifás, mas o evangelista quis expressar que a jurisdição eclesiástica, cuja cabeça era Caifás, o sumo sacerdote, era quem o entregava aos gentios. Talvez Judas não tivesse imaginado que essa história iria tão longe, e nem que a malícia dos sacerdotes fosse tanta a ponto de desejarem, de fato, matar o Salvador. Talvez pensasse que os inimigos de Jesus se contentariam com outra pena mais moderna, o desterro, a desonra ou o castigo corporal. Ele acompanhou os acontecimentos e viu que na noite anterior, na casa de Caifás, Jesus fora unanimemente condenado à morte. Viu que foi levado para a casa de Pilatos para que este o executasse. E percebeu que eles não desistiriam até que a sentença fosse cumprida.
Então, o demônio que tinha cegado o apóstolo e entrado em seu coração para fazê-lo cometer tão abominável traição, apoderou-se ainda mais dele e abriu-lhe os olhos para que visse a verdade e se angustiasse. E para que, inquieto, perturbado e cheio de sentimentos de confusão, inspirados pelo demônio, ficasse desesperado. O miserável homem poderia, ao reconhecer a sua culpa e sentir o seu peso, sofrê-la por amor ao Senhor a quem ofendera. Chorar diante de Deus com a mesma aflição e amargura que sentira São Pedro. E em sua desventura, buscar consolo junto à bem-aventurada Virgem Maria, que, mesmo tendo sido gravemente ofendida por ele, poderia alcançar-lhe o perdão e devolver-lhe a graça de seu filho. Contudo, por ter sido sempre um homem falso e ambíguo, que seguia o Senhor com hipocrisia, ele mereceu ser desamparado nessa ocasião para que não pudesse reencontrar o bom caminho. Judas não sofreu por respeito a Deus, pois não desejava servi-lo nem corrigir-se, e o arrependimento não foi uma verdadeira e frutuosa penitência. Ele sentiu apenas uma profunda tristeza e o coração desesperado ao reconhecer o enorme erro que cometera. Sofreu por si mesmo, pois se desonrara e por causa das gerações futuras que com razão abominariam a sua maldade. E para que seu destino se cumprisse até o fim, escolheu um caminho pelo qual acabou de perder-se definitivamente. Primeiro, ele tentou desfazer o mau negócio que tinha feito, devolvendo aos sacerdotes o dinheiro que recebera, como se com isso pudesse livrar-se da culpa pelo sofrimento do Salvador. Judas foi até os príncipes dos sacerdotes no momento em que acusavam furiosamente o Senhor para matá-lo e devolveu-lhes as 30 moedas de prata, dizendo: Eu pequei porque entreguei à morte um homem justo e inocente. Que por causa dele eu não seja culpado pelo sofrimento desse homem justo e inocente. E que a vossa maldade não seja perdoada por tê-lo eu, que era seu amigo e discípulo, entregado. Eu convivi e conversei com ele, e afirmo-vos e testemunho que é um homem santo e justo. E se eu o vendi, reconheço que foi por causa do meu pecado e da minha maldade. E para testemunhar a verdade, o que é o máximo que pode dar um homem cobiçoso, renuncio à minha ganância e ao meu próprio interesse, e não consinto que fique em meu poder o que ganhei com essa venda. Tomem o vosso dinheiro. Quem poderia imaginar que o testemunho e a confissão de Judas não produziria nenhum efeito no ânimo dos sacerdotes? O apóstolo era tão mau e perverso quanto eles. E assim como os havia guiado no momento de prender Jesus, poderia então tê-los levado a libertá-lo. Mas os sacerdotes estavam tão cegos e enfurecidos que quando Judas lhes disse que pecara gravemente ao vender o sangue do justo, eles o expulsaram dali, dizendo: Se tu pecaste, isto é contigo. Que nos importa isso a nós? Como se dissessem: temos em nosso poder aquele que buscávamos. Alcançamos por meio de ti o que pretendíamos. Se tu pecaste, é problema teu, nada temos com isso. Ó perversos príncipes dos sacerdotes! Ó resposta tão ignorante e tão iníqua! Aquele de quem comprastes o sangue de um homem justo confessou o seu pecado, e vós dizeis que nada tendes com isso? Se ele errou ao vendê-lo, vós o comprastes, e se ele o traiu, vós executastes o plano. E se Judas se desespera
por tê-lo entregue à morte, sois vós que ides matá-lo. E mesmo assim, após Judas restituir-vos o preço do mau negócio, vós quereis sustentar o contrato, e vos considerais livres da culpa ao dizer: cuida tu do teu pecado, que nós nada temos com isto. Judas, ao ver que os príncipes dos sacerdotes não aceitavam o dinheiro de volta e que enquanto permanecesse com ele sentiria o peso da morte, foi ao templo e atirou o dinheiro diante dos sacerdotes que estavam ensinando ali. E aborrecido e desesperado com o que tinha feito, incitado pelas fúrias infernais, enforcou-se. E ficou pendurado até que seu corpo partiu-se ao meio, acontecimento que tornou-se público e notório em Jerusalém. Ó homem miserável, merecedor de todo castigo, recebestes o que merecestes por causa de tuas injustas obras. Como não havia quem pudesse julgar um pecado tão grande, tu te fizeste o juiz de tua culpa e o executor de tua pena. Aborrecido com os anjos e com os homens, não quiseste que a terra recebesse o teu corpo, e nem o céu a tua alma. Escolheste o ar como morada, onde habitam os demônios que te dominaram, e conforme fora profetizado, eles sentaram-se à tua direita. Salmo 108, versículo 6. Ó Judas, o mais infeliz de todos os homens, a quem seria melhor não ter nascido, porque acrescentaste à tua grande culpa outra ainda maior, desesperando da divina misericórdia, que excede infinitamente os nossos males? Por que não te recordaste, em meio a essa angústia do tempo em que andavas na companhia do Senhor, do trabalho e do empenho que ele tinha, como um pastor solícito para buscar e carregar sobre os ombros as ovelhas perdidas e o amor com que chamava e recebia os pecadores? Embora o teu pecado fosse grande, deverias lembrar-te de que o Senhor, mesmo sabendo o que fazias, lavou os teus pés e deu-te a comunhão do seu corpo e sangue que iria oferecer por ti. Quando tu o traíste com o beijo, ele quis restaurar a amizade e, embora tenhas desempenhado o papel de traidor, ele chamou-te amigo. Homem desventurado, se não te lembraste da bondade do Filho, sequer poderias lembrar-te da profunda humildade e mansidão de sua mãe, a Virgem Santíssima, que teria ido pessoalmente contigo negociar o teu perdão, com o Filho ressuscitado. Mesmo estando Cristo ainda na cruz, antes de morrer, ela intercederia por ti e buscaria a tua salvação. Ó homem sem esperança, por que não esperaste o próprio Senhor, sem a intercessão de ninguém, rogasse por ti ao eterno Pai, assim como rogou por outros durante o tormento da cruz? Mas tu, homem cego e dominado pelo demônio, por causa de tuas más obras, não olhaste para as palavras e para a vida do Senhor, para esperar em sua misericórdia. Mas acusado por tua própria consciência, deixaste-te afundar na eterna condenação com o peso da tua própria culpa. Os príncipes dos sacerdotes não quiseram receber de volta o dinheiro de Judas, porque perceberam que ele pretendia desfazer a venda e anular o contrato que fizera com eles. E que se o aceitassem de sua mão o preço do acordo, estariam obrigados a libertar o Salvador e desistir da acusação. Ora, eles jamais aceitariam isso, pois queriam levar adiante a sua perversa intenção até pregá-lo na cruz.
Se Judas achava que pecara ao vê-lo, eles achavam que tinham feito um ótimo negócio. E, segundo dizem alguns, retiraram aquele dinheiro da caixa de esmolas e do tesouro público do templo para matar um blasfemo, como se fosse um gasto religioso em honra e culto a Deus. Mas depois que Judas atirou as moedas no templo, os sacerdotes que ali estavam levantaram-se e as guardaram, para que os príncipes e magistrados decidissem o que fazer com elas. Estes, estando menos ocupados depois da morte do Salvador e cientes do que Judas fizera, primeiramente aceitaram o dinheiro e julgaram que não convinha devolvê-lo à caixa de esmolas ou ao lugar onde guardavam as ofertas, por ser preço de sangue, isto é, dinheiro dado e recebido para matar um homem. Depois de deliberarem entre si, decidiram comprar com esse dinheiro um campo chamado Fígulo ou Oleiro, para sepultar os peregrinos. Assim, os sapientíssimos doutores, para não perder aquele dinheiro, aceitaram-no como oferenda, mas julgaram inconveniente guardá-lo no lugar das oferendas. Não viram nenhum mal em tirar o dinheiro da caixa de esmolas para comprar o sangue de um homem justo e inocente, mas pelo mesmo motivo consideraram incorreto devolvê-lo ao mesmo lugar. Os santos e piedosos sacerdotes que com tanta raiva e furor condenaram o legítimo e natural herdeiro, compraram um campo para sepultar os peregrinos, para assim encobrir e sepultar a sua maldade, dando a ela a aparência de piedade e religião. Mas Deus castigou-os do mesmo modo, porque o campo que compraram passou a ser chamado dali em diante de campo de sangue, por ter sido comprado com dinheiro dado a Judas para vender o sangue de seu mestre. Assim, todas as vezes que diziam o nome do campo, recordavam esse delito. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.